Então, olá, turma. Então, hoje a gente vai começar a estudar porcentagem. Então, essa parte de porcentagem é muito importante você saber. Só que para a gente saber porcentagem, a gente precisa saber todos aqueles outros conceitos que a gente estudou sobre fração. Principalmente aquela parte de fração de quantidade. E vocês já vão entender o porquê. Então, vamos começar ali, roda de conversa. Você sabia que muitas espécies vegetais do Cerrado brasileiro estão na lista de ameaçadas de extinção? Então, né, tem ali o texto Destino Cerrado. O que Brasília e Minas Gerais têm em comum? Não vale dizer que ficam no Brasil. Isso todo mundo já sabe. Na verdade, essas cidades ficam no meio do Cerrado, bioma que já ocupou grande parte do país, cobrindo um quarto do território nacional, mas que hoje encontra-se reduzido a 20% do seu tamanho original. O Cerrado é o bioma típico de todos os estados da região Centro-Oeste e ainda ocupa a parte da Bahia, do Maranhão, de Minas Gerais e de São Paulo. O que restou dessa vegetação são fragmentos. Por sofrer forte ameaça e abrigar espécies que só existem ali, juntamente com a Mata Atlântica, ele é considerado um hotspot, ou seja, ponto quente, nome dado pelos pesquisadores às áreas mais importantes do mundo para a conservação da biodiversidade. Interessante, né? Então, o Cerrado, ele é mais ou menos assim, ó, ele tem vegetações mais baixas e algumas árvores assim também mais baixas. Então, ali, né, de acordo com o texto, o Cerrado encontra-se reduzido a 20% do seu tamanho original. Você conhece o símbolo, esse aqui, ó, que significa porcento? Converse com colegas sobre o significado desse símbolo. Então, esse símbolo, né, significa realmente porcento. Então, o que é porcento? Na verdade, vamos dizer assim, o que é cento, né? Cento, ele representa 100, né? E porcento, então isso já se remete assim que vai ser uma fração, que é por 100. Então, porcento, por exemplo, 20%, a gente pode dizer que é 20 por 100. Então, 20% significa isso aqui. Então, esse símbolo aqui de porcento significa que esse número 20 está por 100. Então, ele representa isso aqui, ó. 20% é 20 por 100. Então, fica essa fração aqui, certo? Vamos lá para a página 46. Então, aí tem a explicação, né? Números seguidos do símbolo ali, porcentagem, né? Representam uma porcentagem e podem ser escritos na forma de fração ou de número decimal. A expressão 20% indica que de um total de 100 partes são consideradas 20 partes. Então, represente 20% pintando a figura ao lado, né? E aqui tá, né, o que eu acabei de falar ali antes, que 20% é 20 por 100. Então, de 100 partes, a gente considera ali 20, né? Nesses quadradinhos aqui, ele já tem no total 100, tá? Então, tem 100 quadradinhos aqui. Então, a gente vai pintar 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, fica assim a representação dessa porcentagem, né? Então, 20% seria isso aqui, né? De 100 partes, né? De 100. E ali no segundo item, diz assim: vamos representar por meio de uma porcentagem a fração do território brasileiro que era coberta pelo cerrado antes de sua redução. Escreva uma fração equivalente à fração 1/4 com um denominador igual a 100. Então, a gente tem que pensar aí, né? Por quanto, fazer aqui nesse canto, por quanto que a gente tem que multiplicar aqui o 4 para ele ficar 100, né? Então, lembrando, ele quer o denominador igual a 100. Então, de 4 para 100 aumentou, certo? Então, se ele aumentou, é porque a gente tem que multiplicar por algum número. E a gente tem que descobrir que número aí a gente vai multiplicar.
Nesse caso aí vai ser por 25. Então, se eu multipliquei aqui o denominador por 25 para obter 100, para manter a equivalência, eu vou multiplicar o 1 aqui por 25 também. Então, 1 vezes 25 vai ser o próprio 25, né? Então, a fração aqui equivalente vai ser 25 centésimos. Ou, se a gente quisesse, né, escrever aí na forma de porcentagem, o que ficaria, né? Que é o segundo item aqui que pede, né? Pinte a figura ao lado para representar essa fração. E escreva na forma de porcentagem. Então, 25 por 100 é a mesma coisa que 25%, né? Então, 25 centésimos é a mesma coisa que 25 por 100, que é igual, né? 25%. Então, a gente pode escrever assim, né? E agora vamos pintar aí, fazer a representação aí, né? Então, é 25 agora de 100, né? Então, já tá dividido aqui em 100 quadradinhos, e a gente vai pintar 100, né? A gente já sabe que pintar duas fileiras aqui dá 20, né? Que foi o que a gente fez ali antes, no primeiro item. Então, a gente tem que pintar mais 5, né? Então, 20 mais 5, 25. Então, isso aqui seria a representação aí de 25 por 100, né? Então, a gente se repartiu aí, né, 100 quadradinhos e considerou 25. Então, lembrando, né, que 25 por 100 é a mesma coisa que 25%, né? Que a gente escreve assim. Então, esse símbolo aqui significa que é por 100, né? Por cento. E agora tem as atividades, né? Então, eu vou fazer algumas com vocês, e aí o restante vocês vão fazer sozinhos, tá bom? Porque é importante vocês fazerem sozinhos também, porque vocês é que tem que pensar, encontrar métodos de resolver, tá? E depois a gente faz a correção em aula. Então, atividades. Número 1. Represente com uma fração e com uma porcentagem a parte pintada de cada figura a seguir. Então, aí na letra A, né? Então, aqui tem 100 quadradinhos, né? E tá pintado 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi pintado 5 quadradinhos ali de 100, né? Ou seja, 5 centésimos, ou 5 por 100, ou 5%, né? Então, isso aqui vai ser igual a 5%. Na letra B, a gente tem aí. Então, cada fileira aqui tem 10, né? Então, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Então, foi pintados aí 37 quadradinhos de 100, né? Então, a fração aí vai ser 37 centésimos, ou seja, 37 por 100, 37%. Então, vai ser 37, na simbologia, né, de porcentagem, vai ficar assim. Vamos lá para a próxima página, página 47. Então, é o número 2, né? A gente tem assim: represente as porcentagens como uma fração. Simplifique a fração e pinte sua representação nos círculos dados a seguir. Então, 50%. Então, 50% a gente pode escrever como 50 por 100, certo? Só que ele pede para a gente simplificar essa fração, né? Então, simplificar é tentar diminuir essa fração, né? Ou seja, dividir essa fração. Então, a gente pode dividir aí por quanto? A gente tem 50 e 100. 50 e 100 não tem alguma relação entre os dois? Tem, né? 50 é metade de 100. Ou seja, 50 e 100 ali estão na tabuada lá do 50, né? Então, a gente consegue dividir aqui os 50 e 100 pelo próprio 50. Ou a gente poderia também dividir, né, primeiro por 10. Então, olha só, 50 e 100.
O 50 aqui tem um zero, certo? E o 100 aqui tem um zero também. Então, a gente pode meio que simplificar esses zeros, que é a mesma coisa que a gente estivesse fazendo uma divisão por 10. Então, como se estivesse dividindo aqui por 10 e aqui por 10. Então, a gente obtém uma fração de 5 décimos. Só que a gente precisa diminuir um pouco mais essa fração, para a gente conseguir, né, pintar aí. Então, 5 e 10. A gente não consegue dividir o 5 e o 10 pelo 5? Sim, né? Então, a gente vai dividir aí o 5 e o 10 por 5. Então, 5 dividido por 5 vai dar 1, e 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, aqui a gente já até obteve, né, uma fração de 1/2, né? Ou seja, a gente tem que pintar aí metade, né, desse círculo aí, né? Então, é como se a gente tivesse... Aqui está dividido em 4 partes, né? Mas é como se a gente estivesse dividindo ele em 2 partes aqui. Então, a gente vai pintar 1, 2. Então, isso aqui representa, né, a porcentagem de 50%. Ou seja, 50% é a metade. É fazer divisão por 2, né? Então, a gente já pode fazer essa associação aí, né? E já que na letra B, a gente tem 100%. O que é 100%? É 100 por 100, né? 100 centésimos. E a divisão aqui, lembrem que a fração também é sempre uma divisão. E 100 dividido por 100, né, não é 1? Sim, né? Então, todo número que divide por ele mesmo sempre vai resultar em 1. Ou seja, então a gente vai ter que pintar todo o círculo aí, né? Porque ele representa 1 inteiro. Então, a gente vai pintar tudo aqui. Certo? Então, é bom saber já que 50% representa 1/2 e que 100% sempre vai ser o inteiro, certo? Então, vamos ali para a questão número 3. Então, ali, você sabia que mais da metade dos tipos de queijo são feitos com leite de vaca? A seguir, estão representadas as porcentagens de queijos com leite de diferentes animais. Então, esse aqui em rosinha é 60% que é feito de vaca, né? Os queijos que são feitos com leite de vaca. Esse aqui, um amarelo, um pouquinho mais claro, é feito, né, com leite de cabra, que representa 19%. Já aqui em verde, 12% são feitos com leite de ovelha. E esse em azul aqui são os queijos feitos com a mistura de leites, né? E esse em amarelo são outros tipos de queijos, né, que são feitos, são outros queijos, né, que são feitos com outros tipos de leite. E ali na letra A, pergunta assim: de que animal vem o leite usado na maior produção de queijo? Então, a maior produção de queijo aí é o que tem maior porcentagem, né? Que é o caso aqui do leite, do queijo feito de leite de vaca, que é representado por 60%. Então, de que animal vem um leite usado na maior produção de queijo? É vaca aqui, né? Na letra B, pede assim: complete o quadro com as porcentagens e com as frações equivalentes na forma de fração irredutível. Ou seja, a gente vai ter que simplificar as frações até a gente não conseguir mais simplificar elas, né? Ou seja, ir dividindo até não conseguir mais. Então, ali a porcentagem do queijo feito por leite de vaca é 60%. O de cabra é 19%. O de ovelha é 12%. Misturado é 7%. E outros é 2%. E eu quero falar uma curiosidade para vocês. A gente já viu alguns gráficos, né, de colunas, e agora que a gente viu frações, estudou frações e porcentagem, que agora a gente está estudando, os gráficos circulares, que são o gráfico ali circular que a gente acabou de ver, ali na número 3, esse aqui, eles sempre vão ser feitos através de porcentagem, tá?
porque essa aqui é a melhor maneira de representar a quantidade em forma de porcentagem. Então, o círculo inteiro sempre tem que ser completo 100%. Então, se a gente somar 60%, mais 19, mais 12, mais 7 e mais 9, mais 2%, sempre vai dar 100%, tá? Então, só uma curiosidade aí para a gente já saber. Então, voltando aqui para a letra B. Então, a gente tem que completar agora com a fração irredutível, né? Então, primeiro a gente vai escrever essa fração por 100, né? Então, 60%, 60% equivale a 60 por 100, né? Escrevendo em forma de fração. Nesse caso aqui, a gente pode dividir já por 10, né? Já que eles têm os zeros. Então, a gente vai dividir aqui por 10 e aqui por 10. E aí a gente vai obter o quê, né? 60 dividido por 10 é igual a 6. 100 dividido por 10 é igual a 10. Então, a gente tem aí 6 décimos. A gente consegue dividir o 6 e o 10 por um mesmo número? Sim, né? Por 2, porque o 6 é par e o 10 também é par. Então, a gente consegue dividir aí por 2. Então, 6 dividido por 2 é 3 e 10 dividido por 2 é 5. Então, agora a gente chegou em 3/5, né? Eu consigo encontrar um número que eu consigo dividir o 3 e o 5 ao mesmo tempo? Não, né? Porque aqui a gente já chegou na fração irredutível. Então, aqui a gente não consegue mais simplificar, tá? Aqui na cabra, né? O queijo feito por leite de cabra é 19%. Então, essa porcentagem a gente vai ter em forma de fração como 19 por 100. E a gente consegue encontrar um número que divide o 19 e o 100 ao mesmo tempo? Não, né? O 19 aí, ele só é divisível pelo próprio 19, né? A gente só consegue dividir o 19 por ele mesmo. Só que o 100, a gente não consegue dividir o 100 por 19. Então, nesse caso, essa fração aqui, 19 centésimos, a gente não consegue mais simplificar, né? Então, ela é a própria fração irredutível mesmo. Então, vai ficar assim, né? Então, a fração irredutível aí da porcentagem, né? Dos queijos feito pelo leite de ovelha. Então, a gente tem 12%. Então, vai ser 12 por 100, né? Ou seja, 12 centésimos. E a gente tem algum número que consegue dividir o 12 e o 100 ao mesmo tempo? Sim, né? O 12, ele é um número par, né? E o 100 também. Então, aqui a gente já consegue dividir por 2. Então, a gente tem aqui 12 dividido por 2, que dá 6. E 100 dividido por 2 é a metade de 100, né? Que é 50. Então, a gente tem 6 50avos. A gente consegue dividir aí o 6 e o 50 por um mesmo número? Sim, né? A gente consegue dividir por 2 ainda. Porque o 6 é par e o 50 é par porque ele termina em 0. Então, todo número que termina em 0 é par e a gente consegue dividir por 2. Então, a gente vai continuar aqui dividindo por 2. Então, 6 dividido por 2 é igual a 3. E 50 dividido por 2 é a metade de 50, né? E metade de 50 é 25. Então, a gente tem aí 3/25avos. E agora, a gente consegue dividir ainda o 3 e o 25 por algum outro número? Não, né? Aqui o 3 a gente só consegue dividir pelo próprio 3, só que o 25 a gente não consegue dividir por 3, né? Que dê exato, né? Então, nesse caso aí, a gente já encontrou, né, a fração irredutível, que é 3/25avos. Agora, a porcentagem ali, né, de 7% na fração irredutível, né, que são os queijos feitos com leites misturados. Então, 7%. O que isso significa, né? É 7 por 100.
A gente tem algum número, né? A gente consegue dividir o 7 e o 100 por algum mesmo número? Não, né? Porque o 7 a gente só consegue dividir por ele mesmo, né? E por 1. Não tem algum outro número, né? E o 100 também não é uma divisão exata, né? Por 7. Então, nesse caso, 7 por 100, ou 7 centésimos, já é a fração irredutível, né? E agora, né, os queijos que são feitos por outros tipos de leites, né? Outros tipos de leite de outros animais, né? Então, 2%. Então, 2% é 2 por 100. E o 2 e o 100 a gente consegue dividir por algum mesmo número? Sim, né? O 2 é par, então a gente consegue dividir por 2. E o 100 a gente também consegue dividir por 2. Então, aqui, a gente vai dividir por 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1, né? E 100 dividido por 2 é metade de 100, né? Que é 50. Então, a gente tem 1/50 avos. A gente consegue dividir ainda 1/50 por algum mesmo número? Não, né? O 1 a gente só consegue dividir por ele mesmo. E o 50 ali, no caso, né, também por ele mesmo. Então, aqui a gente já chegou na fração irredutível. Então, seria isso, né? Aí da número 3. Então, vamos lá para a próxima página, né? Então, aqui na página 48, a gente já vai ver um pouco mais sobre a porcentagem, né? Então, aí, em uma empresa, há 20 funcionários. E desse total, 15 usam o transporte público para se locomover de casa até a empresa. Represente a quantidade de funcionários que usam o transporte público por meio de uma porcentagem. Então, primeiro assim, a gente vai escrever essa fração e depois a gente vai ver como que a gente pode escrever isso em forma de porcentagem. Então, assim, no total, tem 20 funcionários nessa empresa e 15 deles usam transporte público. Ou seja, o 20 ali vai ser o nosso denominador, que é o nosso total, né? Que foi dividido em partes, digamos assim. E 15 vai ser o nosso numerador. Então, a gente tem 15 vinteavos, certo? Só que a gente precisa escrever isso em forma de porcentagem. E para a gente escrever uma fração depois, uma fração, e depois transformar em porcentagem, a gente tem que lembrar que o denominador da porcentagem é sempre 100, né, na forma de fração. Então, aqui a gente vai ter que encontrar algum número, né, que multiplicado aí, a gente vai obter o denominador igual a 100. Então, a gente tem que pensar aí, como que do 20 para 100 aumentou, é porque a gente multiplicou, né, por algum número. A gente tem que pensar que número aí foi multiplicado para a gente obter o 100. Então, a gente pode fazer o rascunho, né? Então, 20 vezes 1, a gente sabe que é 20. 20 vezes 2 é fazer 20 mais 20, né? Que é 40. 20 vezes 3 é pegar os 40 e acrescentar mais 20, né? Então, 40 mais 20 vai dar 60. 20 vezes 4 é 60 mais 20, que dá 80. E 20 vezes 5 é 80 mais 20, que a gente vai obter o 100. Então, tem que multiplicar esse 20 por 5 para obter o 100 ali no denominador. E para a gente manter a equivalência, a gente também tem que multiplicar o 15 por 5. Então, a gente vai vir aqui no rascunho novamente e vai fazer 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1 dá 5, mais 2, 7, 75. Ou seja, né, a fração equivalente aí de 15 vinteavos é 75 centésimos. Então, a gente já tem uma fração aí por 100, né? Então, esse número aqui quer dizer, né, essa fração quer dizer, então, que é 75%. Ou seja, né? Então, aí a gente já encontrou a porcentagem, que é 75%, certo? Então, aí tá feito. Então, sempre que a gente quer encontrar a fração, a porcentagem, né? A gente tem que pegar essa fração, deixar o denominador igual a 100, e aí ver
qual que vai ser a porcentagem, né? Normalmente é sempre um número que está em cima no numerador, né? Depois que a gente encontrou o denominador por 100. E aí fica 75%, né, nesse caso. E aqui é o número 5, né? Que é o número 5, a gente já vai ver outra parte, assim, para a gente saber quanto que é a porcentagem de algum número, né? De alguma coisa. Que essa é a parte importante também. Só vou apagar aqui o rascunho, tá? Então, número 5. Veja quanto o Luciano ganhou da avó depois de ter cortado a grama do jardim. Então, ele ganhou aí R$10, né? Então, o Luciano resolveu poupar 20% dessa quantia. Então, vamos calcular quantos reais ele vai poupar? Escreva uma porcentagem que o Luciano resolveu poupar na forma de fração irredutível. Então, a gente vai escrever essa porcentagem em forma de fração e vai dividindo ela até a gente não conseguir mais, né? Então, 20%. Então, 20% é igual a 20 por 100. Então, 20 por 100, a gente consegue dividir por quanto? Ó, o 20 tem um zero aqui e tem um zero aqui no 100. Então, a gente já consegue dividir isso aqui por 10, né? Então, 20 aí dividido por 10 vai dar igual a 2, né? E 100 dividido por 10 é igual a 10. Então, a gente obteve a fração 2 décimos. A gente consegue dividir o 2 e o 10 por algum outro número? Sim, né? O 2 é par e o 10 é par também. Ou seja, a gente consegue dividir o 2 e o 10 por 2. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 10 dividido por 2 é metade de 10, né? Que é 5. Então, a gente obteve aí a fração 1/5. A gente consegue dividir 1/5 por algum outro número? O 1 e o 5? Não, né? O 1 a gente só vai conseguir dividir por 1. E o 5 ali, a gente só consegue dividir por ele ou por 1, né? Então, no caso, a divisão por 1 vai dar a mesma fração aqui, que é 1/5, né? Então, a gente já chegou na fração irredutível, que é 1/5, né? Ou seja, 20% é igual a 1/5, né? Então, olha só. Então, aqui ele só pediu para a gente encontrar a fração irredutível, né? Então, a gente pode concluir, né, que 20% é igual a 1/5. Então, ele pede assim, né? Se eu vou arrastar um pouquinho mais para cima. Então, ele pede assim, observe como calcular 20% de 10. Então, assim, ó, 20% de 10 é igual a fazer 1/5 de 10. Esse 1/5 aqui é a fração irredutível. Por que que a gente transforma essa porcentagem em uma fração irredutível? Porque quanto menor a gente conseguir fazer essa fração, a gente vai diminuir o denominador. E esse denominador é que a gente faz a divisão, né, da parte ali da quantidade inteira, né? No caso, o 10 aqui, a gente vai dividir por 5. Então, se a gente quisesse fazer, né, 20 por 100, a gente ia ter que, se a gente não tivesse feito, né, a fração irredutível, a gente ia ter que dividir o 10 por 100. Então, ia ficar um pouco inviável assim. Então, por isso que é importante a gente fazer a fração irredutível aqui para porcentagem, que daí simplifica nossos cálculos também. Então, no caso aí, 20% de 10 é igual a fazer 1/5 de 10, e agora a gente já sabe, né, que 1/5 de 10, a gente já consegue fazer essa operação, porque a gente acabou de estudar. Então, eu sempre tenho uma sequência dos estudos para a gente chegar no próximo. E agora, tudo que a gente estudou em fração, a gente está usando aqui agora para entender a porcentagem e calcular essas porcentagens. Então, 1/5 de 10 é fazer 10 dividido por 5, que é igual a 2. E ali na letra B, né, quantos reais Luciano resolveu poupar então? Então, ele quis poupar, né, 20% de R$10. E 20% de R$10 é R$2. Então, ele resolveu poupar aí, né, R$2. Então, ficaria isso aí. Então, pessoal, as próximas questões, vocês vão tentar fazer sozinhos, tá? Eu só vou fazer mais a número 7 nesse caso, ali da página 49. Então, vai ficar para vocês fazerem ainda a número 6, a número 8 e a número 9, tá?
essa número 7 aqui é bem importante vocês saberem também, tá? Então, algumas frações, assim, a gente já tem que saber qual que é a porcentagem que ela representa, tá bom? Então, ali, reescreva as frases a seguir, trocando as palavras dissecadas por uma porcentagem. Então, ali, letra A 10ª parte dos alunos de uma escola está com gripe. O que é a 10ª parte? É dividir por 10, né? Então, é como se fosse 1/10. Então, a 10ª parte é como se fosse 1/10. E como que a gente pode representar isso na forma de porcentagem, né? Então, lembrando, eu tenho que deixar essa fração com o denominador igual a 100. Então, tem que multiplicar aí o 10 por algum número que fique igual a 100, né? Porque aqui aumentou, então a gente tem que fazer uma multiplicação. E por quanto que eu multipliquei o 10 aí, né? Pelo próprio 10. Então, 10 vezes 10 vai dar 100. Então, se eu multipliquei aqui por 10, eu tenho que multiplicar aqui o numerador por 10 também, né? Ou seja, eu tenho que multiplicar 1 ali por 10. E 1 vezes 10 é igual a 10. Então, agora a gente tem 10 centésimos, ou seja, 10 por 100, ou 10%. Então, 10% aqui. Então, a gente já encontrou a porcentagem aí, né? Então, 10%. Então, 10% dos alunos de uma escola está com gripe. Agora, a letra B. A 4ª parte dos professores de uma escola não tem filhos. Então, o que é a 4ª parte? É 1/4. Ou seja, a 4ª parte é fazer divisão por 4, né? Ou seja, é fazer 1/4 de alguma coisa. Só que aqui a gente tem 1/4, né? A gente precisa deixar esse 1/4 com o denominador igual a 100. Então, a gente tem que pensar em que número multiplicado a 4 vai dar 100. Nesse caso aqui, é o 25. Então, aqui a gente vai multiplicar o 4 por 25, que vai dar 100. E aqui, o 1 a gente também vai multiplicar por 25 para manter a equivalência, né? Então, a gente vai ter aí 25 por 100. Então, a gente vai ter aí 25 centésimos. Ou 25 por 100, ou seja, 25%. Então, 25% dos professores em uma escola não têm filhos, né? Letra C. Metade de uma pizza é de queijo e presunto. Então, metade é como se a gente estivesse dividindo por 2. Então, essa fração, metade, é representada por 1/2. Então, a gente tem que pensar, então, uma fração equivalente com um denominador igual a 100 para 1/2. Então, por quanto eu tenho que multiplicar aí o 2 para obter 100, né? Então, e também dá para pensar assim, né? Metade de 100, por exemplo, porque lembrando, né? A porcentagem, o total é 100. E metade de 100 é 50, né? Então, é como se fosse 50 por 100 já, né? Então, no caso aqui, a gente tem que multiplicar o 2 por 50. E para manter a equivalência aqui, multiplicar 1 por 50 também. Então, a gente tem aí 50 centésimos. Ou seja, 50 por 100. Ou seja, né, também 50 por 100. Então, 50% de uma pizza é de queijo e presunto. Agora, letra D. 3/4 de um tanque de combustível estão vazios. O que é 3/4, né? É 3 sobre 4. Então, é 3/4, né? A gente tem que deixar aí na fração equivalente com um denominador igual a 100. Então, a gente já viu ali que 1/4, né? A gente tem que multiplicar ali o 4 por 25 para dar 100, né? Como aqui o denominador é 4, a gente também vai multiplicar aqui por 25, né? Para obter 100. Então, aí o 3 a gente também vai multiplicar por 25, né? Para manter a equivalência. E quanto que é
25 vezes 3. 3 vezes 5 dá 15, vai 1 aqui. 3 vezes 2 dá 6, mais 1 dá 7. Então, dá 75 aí, né? Então, 3 vezes 25 dá 75. Então, aí a gente obteve a fração 75 centésimos. E 75 centésimos também é 75 por 100. E 75 por 100 é a mesma coisa que 75 por cento. Então, 75% de um tanque de combustível estão vazios. Então, o que eu quero que vocês reparem aí? Que isso aí vai nos ajudar bastante depois, tá? Então, que 1/10 representa 10%. Então, já anotem aí no cantinho essa conclusão aqui, né? Então, 1/10 representa 10% de alguma coisa, né? 1/4 representa 25%. 1/2 representa 50%. E 3/4 representa 75%. Então, é muito importante que até vocês saibam isso aqui de cor, tá? Que 1/10 é 10%, que 1/4 é 25%, que 1/2 é 50% e que 3/4 é 75%. Porque isso depois vai nos ajudar, tá? Principalmente ali na próxima atividade, a número 8, que vocês vão fazer. Porque daí eles vão pedir assim, ó, por exemplo, quanto que é 10% de R$50? Então, tu já sabe que esse 10%, ele é representado por essa fração aqui, ó, 1/10. Ou seja, essas frações aqui são as frações irredutíveis. Então, isso aqui já vai nos ajudar a calcular. Então, a gente vai fazer 10% de 50 é a mesma coisa que 1/10 de 50. Ou seja, fazer 50 dividido por 10. E assim por diante, tá? Ou que nem 25% de R$50. É a mesma coisa que 1/4 de R$50. Ou seja, dividir os 50 por 4. E assim por diante. Então, por isso que é muito importante a gente já saber isso aqui, decor, porque isso aqui facilita, né, os cálculos, certo? Então, pessoal, lembrando, fazer as atividades 6 da página 48, a atividade 8 e 9 da página 49. Se tiverem dúvidas, me perguntem. Se eu demorar para responder, me chamem de novo pelo WhatsApp, tá? Então, acho que é isso aí, pessoal. Tchau, até mais.